Olá, esse é o Pod CreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia e geociências e para toda a sociedade. Estamos hoje com os convidados o Fred, da empresa Raise Shift, responsável por fazer a consultoria das empresas que foram premiadas no Prêmio Empresa Inovadora, correto? Isso mesmo, Guilherme. Somos aí a consultoria responsável pela metodologia e pela operação do Prêmio Empresa Inovadora. Legal, a gente já vai falar bastante sobre isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Estamos também com o presidente do CREA Paraná, o engenheiro agrônomo Clodomir Ascari. Muito bem-vindo, presidente. Animado para o nosso papo? Claro, Guilherme, obrigado pelo convite a participar aqui. E eu estou assim, muito animado porque eu quero saber um pouco mais, né? Porque nossos profissionais, nossas empresas precisam aprender muito nessa área. Um prêmio inspirador, eu tive a oportunidade de acompanhar, participei lá da premiação e achei muito legal. Eu estou aqui para acompanhar, mas com uma expectativa muito grande. E agradecer aqui ao Fred por vir aqui contribuir. Com certeza nós vamos trazer para dentro do CREA o aprendizado de hoje aqui. Isso aí. Fred, conte para nós como que é esse processo, tanto de escolha, são as empresas que pleiteiam essas vagas, ou vocês que escolhem, é em todo o Paraná, como que faz para participar e como que é o processo todo, né, de escolha até... Um resumo, né, do que é o prêmio. Vamos lá, vou dar um resumo rápido aqui para vocês, né? O Prêmio Empresa Inovadora ele é um prêmio gratuito. As empresas se inscrevem por vontade própria delas, não tem pagamento nenhum ali, então é um prêmio 100% imparcial. Quem recebe é porque tem que receber e que está disposto a entender o que é inovação para ela. Acho que começamos a falar disso primeiramente, porque você ser premiado de alguma forma porque é bonito ser, é uma coisa. Agora você ser reconhecido oficialmente e ser balizado entre outras empresas do seu mesmo segmento é diferente, porque você está se colocando à prova. Pode ser um resultado bom, como pode ser um resultado ruim. Então a partir dali já começa uma seleção natural, né? Quem está disposto a querer saber se está bem ou se está ruim quando a gente fala de inovação. Segundo ponto, a jornada do prêmio, ela está composta aí de uma jornada de aproximadamente 7 meses. Ela começa sempre no final de um ano, então a gente acabou de... A jornada de 2024 começou no final de 2023. Tem um processo que é um autodiagnóstico, onde a empresa se inscreve, ela responde a um formulário que tenta buscar o que é a percepção dos colaboradores que estão dentro dessa empresa com relação à inovação. Então não somos nós indo lá falando isso aqui é inovar, isso aqui não é inovar. Através de um diagnóstico, é um autodiagnóstico, eles colocam a percepção deles. Nós fazemos isso, ou nós não fazemos aquilo. Fazemos isso bem ou isso não tão bem. Isso traz um panorama, que é um radar que a gente fala, que vai entregar para eles o primeiro resultado. Olha, eu estou bem em determinado tema. São 11 temas, são 11 dimensões que nós avaliamos. Estrutura organizacional, o que é inovação, se a inovação já está gerando resultados, se a liderança está falando de inovação adequadamente ou não, se a cultura organizacional está respondendo à inovação. Não é fazer só um projeto inovador. E não é só tecnologia, né? Não, a tecnologia faz parte de tudo isso, né? Mas mais do que tecnologia, pessoas fazem a inovação acontecer. Processos ágeis fazem com que as coisas aconteçam dentro das organizações. E, mais uma vez, não é um projeto, é uma organização inovadora, uma empresa inovadora. E a partir disso aí a gente vai entrando nas outras etapas. A inovação, ela parte só dos gestores ou ela pode partir do funcionário também? A inovação, a gente prega muito que a inovação ela não é centralizada em ninguém. A inovação ela tem que ser cultural da empresa. Ela tem que estar permeada em todo mundo. E não só dentro da empresa. O seu cliente tem que saber que você também é inovador. O mercado tem que saber que você é uma empresa inovadora. E como é que você faz isso acontecer? A partir da forma como você se relaciona. Como que você respira o dia a dia da empresa. O que é a vivência da empresa quando ela fala de inovação? Não é ter um projeto só. Mas aqui, Fred, me permito já fazer aqui participar aqui com o seguinte comentário. O CREA, nós estamos numa fase agora de avançar fortemente na tecnologia. E muitos comentaram comigo o seguinte, que haverá desemprego, que vai ter muita tecnologia, vai sobrar mão de obra. E eu explicando claramente que não tem nada a ver, porque as pessoas são importantes no processo. A tecnologia vai fazer o trabalho dela, da tecnologia. Vai sobrar mais tempo para as pessoas humanizar mais o processo. Então é isso que ele está falando aqui. Tudo bem, inovação, tecnologia e tal, mas
as pessoas continuam sendo importantes e mais importantes, porque elas serão responsáveis pelas inovações. Perfeito. Não é só a ferramenta que te deixa tecnológico e inovador. Então, essa fala foi boa, porque é importante que as pessoas não tenham medo de inovar, de colocar tecnologia. De mudar, né, presidente? Exatamente, é isso que eu quero deixar muito claro. As pessoas sempre terão um papel mais importante dentro das organizações. Aproveitando o gancho, presidente, como que é, daí a pergunta vai para os dois, porque o presidente pode trazer aqui um exemplo real, né? Como que é para os líderes e para os colaboradores, porque a inovação propõe mudanças, né, imagino. E como que eles recebem isso dentro das empresas, pela sua experiência? E presidente, que vem trazendo aí tantas mudanças inovadoras para dentro do CREA, e acredito que vai trazer cada vez mais, como que tem sido essa experiência como líder, né, do nosso conselho dentro do CREA? Como que as pessoas têm recebido isso? Bom, eu inicio falando o seguinte. Primeiro, que não veio nenhuma negativa até agora. Todos estavam, na verdade, numa ansiedade danada e incomodados por que é que nós não estávamos mais avançados. Porque o nosso conselho, Fred, é um conselho de tecnologia. Então, em sendo conselho de tecnologia, nós temos que ter um debate. A nossa cultura, ela tem que ser altamente inovadora e tecnológica. Nós temos que dar exemplo, porque nós somos um conselho, lógico, nós temos toda a ciência e a tecnologia, mas nós não podemos deixar de dar o exemplo. Temos que ser referência, né, presidente? E lógico, nós não fizemos nada sozinho. Por isso que esses ambientes, eu fiz questão de vir aqui, trazer 200 líderes do CREA que estão aqui, né, para poder respirar e se inspirar nisso, para que isso comece a levar para dentro das associações, das instituições de ensino e para o CREA. Porque nós precisamos ter essa cultura, porque quando nós levamos essa cultura lá, nós ajudamos a sociedade paranaense. Nós não ajudamos, não é um valor individual, é tudo isso. Então eu entendo que é fundamental, isso não tem volta e nós precisamos aprender com essas pessoas que já estão na liderança há anos. E a gente não pode esquecer que os nossos funcionários que estão aqui participando do evento, eles estão assistindo todas as palestras e também acompanharam a entrega do prêmio, que o CREA Paraná é apoiador, né? Há quanto tempo já que o CREA Paraná apoia o prêmio? Se eu não me engano, para o terceiro ano consecutivo. Terceiro ano consecutivo. É um demonstrativo do compromisso com a inovação. E a outra questão que eu vejo, eu falava com o Viola hoje sobre isso, que ele é um prêmio que não tem um ganhador, ou primeiro, segundo e terceiro. Todos ganham. É um prêmio muito inteligente, porque mesmo aqueles que não receberam ali aquela homenagem, o troféu, ele aprendeu, ele saiu diferente de quando ele entrou e saiu. Isso aí para mim é assim um prêmio que faz um diferencial, porque a pessoa ela entrou e certamente o ano que vem ela será uma outra empresa, participando ou não do evento, mas ela já falou, olha, e ela conseguiu se comparar com as outras do mercado. Como é que eu estou aqui? Porque ela sabe que ela precisa entrar nesse modelo para ela continuar no mercado. Não é mais uma questão de luxo, nada. É uma necessidade e ele vai ter que entrar nisso. E o caminho que ela percorreu para o prêmio foi percorrido, né? É isso aí. Eu vou pegar o gancho aqui rápido, vou juntar tudo que vocês falamos aqui agora nos últimos minutos, né? Liderança, como é que isso foi? Eu estava aqui, antes da gente começar aqui a falar, conversando com uma das empresas que ficou em 10º lugar na categoria dela. 10º lugar. Pode parecer ruim, mas qual foi ali a percepção que ela passou pra gente ali? Foi muito legal, foi a primeira vez que nós participamos disso, uma empresa multinacional, grande, pra caramba, super conhecida, não vou abrir aqui, mas assim, muito legal de ver, tem muita influência também de engenheiros, então o papel do CREA ali com certeza tem muita influência de vocês puxarem esses tipos de iniciativas, estar aqui olhando, estar participando, trazer esse povo todo para cá. Você me perguntou de liderança, começa tudo ali. Porque a partir do momento que você está disposto a saber como é que você está, enquanto você está inovando, e se você não está inovando, tem que saber que você não está inovando. Você tem que saber que você não está bem, porque é isso que vai fazer você ter alguma coisa que vai fazer você ir para o próximo patamar. Vamos procurar então inovar. Abrir espaço para quem está com a sua equipe, ter espaço para falar. Precisamos mudar, precisamos fazer coisa diferente. Espaço de tecnologia, a tecnologia vai mudar e vai pegar no lugar. Desculpa, pessoal. Ou a gente se atualiza e a gente ocupa espaço, sim, ou a gente realmente vai ser ultrapassado. Vai depender da gente tomar a iniciativa de falar, quero ficar aqui esperando ou eu vou ter que correr atrás.
E vem inteligência artificial, vem um monte de coisa nesse contexto que a gente também pode aprender, está todo mundo aprendendo. Como é que as áreas da engenharia hoje estão usando da inteligência artificial, que é o que está na moda agora, né, no hype, fazendo disso melhorar o seu dia a dia. Ah, vai dar para ficar parado? Não dá para ficar parado. Dá para perder emprego? Dá. Mas por que eu não perco o emprego? Por que eu não perco o meu espaço? Porque eu estou me atualizando. E aí o fato do pessoal estar aqui, escutando, olhando, vendo tudo isso acontecer, é um fato super empoderador para que isso não aconteça, que você acabou de falar. Então, assim, é legal de ter isso e ver as empresas participando e ver esse contexto todo, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, de gestão sendo colocada à prova, porque a gestão que está sendo colocada à prova que vai fazer com que a empresa mude seu patamar de atuação. E a liderança, que agora voltando na pergunta inicial que você fez, é primordial nisso, em abrir espaço para que qualquer um faça isso e não dependa só dele. Tem que ter espaço nas empresas para que todos façam. Fred, qual que é o perfil da empresa inovadora? De tamanho, de boas práticas? Olha, é difícil até de falar, porque assim, tem empresas que são, vou chamar de pequenas, que são super inovadoras. Por quê? Porque é fácil de mudar, é fácil de mexer, é fácil da gente conseguir fazer o processo mudar. E tem empresas que são transatlânticas, que a gente fala, que demora para girar, que demora para fazer uma curva, mas que são tão inovadoras quanto as pequenas. O que muda? Espaço para que as pessoas que estão lá dentro possam sugerir, sejam escutadas e não somente ouvidas, né? Que tenham escuta em relação a o que você quer fazer, o que você vai trazer de impacto. Existe uma avaliação, uma coordenação mínima entre as gerências, entre as diretorias. Existe envolvimento da alta liderança para que aqueles pequenos movimentos possam acontecer de forma isolada, mas que no contexto traz um movimento organizacional muito maior. Muitas vezes as empresas que são muito engessadas ou são muito grandes têm um processo organizacional ou uma hierarquia que acaba impedindo um pouco disso. Então, é difícil até de eu responder essa pergunta, mas a empresa ela tem que se ver movimentando. É um organismo vivo. A gente tem que fazer com que as empresas tenham essa grande mobilidade de informações, de ações, de iniciativas, trocas. Seria legal, né, de repente você ilustrar com um exemplo de uma empresa que venceu agora na verdade, eu ia pedir para falar sobre as empresas que ganharam 2 anos seguidos. Temos de 3 já, hein? Temos de 3 anos já, hein? Quer dizer, inovar e renovar não são a mesma coisa, né? E nunca para, né? Mas o que torna elas tão diferentes a ponto delas receberem a premiação durante 3 anos seguidos? A inovação ela é constante, mas não é repetitiva? Como funciona isso? Você falou um ponto importantíssimo. Ela é constante, mas ela não é repetitiva. O que eu fiz ano passado não serve mais nesse. E a partir do momento que eu sei e eu conheço essa história, eu deixo de me ancorar. Eu solto a âncora e vou buscar outro porto para eu ir em busca dele. E aí, buscar esse porto passa por um processo que é importante, que é, eu estou o tempo todo me reconhecendo. Eu estou o tempo todo sabendo onde eu tenho que melhorar. O prêmio faz isso de graça, que é o autodiagnóstico que as empresas recebem. Todo ano você tem ali, poxa, o que eu estava bem ano passado e agora como é que eu estou? Mudou o patamar. Eu estava bem em cultura organizacional. O outro ano caí nesse contexto. Agora eu estou bem em tecnologia. No outro ano não quer dizer que eu vou estar. E aí você... E o 10º lugar ainda continua sendo melhor que 90%, 99% das empresas do mercado. Na minha opinião, só o fato deles estarem participando do prêmio, querendo se reconhecer. Notem que eu falo bastante a palavra reconhecimento. Por que eu falo reconhecimento? Porque é muito mais fácil eu falar aquela empresa lá é inovadora, ou aquela empresa lá é boa, é melhor do que nós, ou aquela empresa lá é pior do que nós. Mas eu não olho para eu mesmo. E eu não saber quem eu sou quando eu falo de inovação é o primeiro tapar de olhos que a gente tem que tirar. Você é o terapeuta das empresas. Não vamos falar de terapeuta, mas assim, é reconhecer, né? Porque, não, assim, mas porque eu acho que partindo, né, o indivíduo que tem medo de se olhar não desenvolve. Claro que isso vale para as organizações. Né? E quanto que isso dificulta você trazer ações que mudem oficialmente o que você faz como organização? Porque eu não me reconheço, eu só fico apontando o jardim do outro, né? Qual que é, então, Fred, agora falando, né, desse ponto de medo de se olhar, quais são os bloqueios que você identifica em uma empresa que não inova? Quais são os principais... Eu queria saber do CREA também. Mas aí que tá, eu queria aproveitar essa carona, primeiro para dizer o seguinte, do que você falou, eu fiquei prestando atenção, viajando para cá e para lá, para ver se eu entendi. Espaço para inovar existe em qualquer lugar. Todo lugar. O desafio do empresário é dar oportunidade, criar um clima
para que isso aconteça. É isso. Ou quando já acontece, reconhecer, porque às vezes já acontece. Já está acontecendo e a gente não valoriza. Exato. Ou a gente nem está aí, porque não tá focado nisso. Exato. E as coisas estão acontecendo e não estão dando valor. Então é isso. Vira aquela rotina que você não dá valor. Então, é isso aí. Por isso que eu falo, a gente tem que criar cultura dentro de inovar e valorizar. E o que a Ana está perguntando para você, Fred, eu queria que você aproveitasse nessa tua fala e falasse o seguinte: eu tenho aqui registrados no CREA Paraná 25 mil empresas, CNPJs, que fazem trabalhos de engenharia. E eu percebo uma certa dificuldade deles empreenderem mais e deles terem mais, porque tecnicamente são excepcionais. Nós temos profissionais aqui no Paraná reconhecidos no mundo, mas quando entra nessa área de tecnologia, de inovar e de empreender também, me parece que é um bloqueio. Então eu queria que você desse umas dicas, como é que esse pessoal, porque eu tenho certeza que nós conseguir fazer com que eles entrem nessa onda aí, aproveita essa onda, nós vamos fazer uma grande mudança nas nossas empresas ligadas ao CREA do Paraná. Legal, Ascari, assim, acho que tem um ponto importante que é, ele está muito permeado na minha opinião, é uma opinião pessoal, a gente estuda bastante, a gente tem bastante contato com as empresas, todos como um todo. Vai muito da pessoa que está ali à frente dessa empresa, desse CNPJ, e pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ser o próprio dono ali da empresa, em querer dar o primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo ele já deu. Ele já deu às vezes. Só que mais, não sabe. Mas não sabe. Ele não sabe. E aí assim, tem muita coisa que foi criada, já que está disponível no mercado, que é mais arroz com feijão, parece. Mas é um monte de caviar. Dê um exemplo, Fred. Assim, a gente estava falando agora há pouco aqui, na saída do prêmio, né, na saída aqui do prêmio das empresas. A Cibra foi a vencedora aí, terceiro ano que ela participa. Sim. Ela evoluiu um monte, ela ganhou acho que se não me engano, em segundo lugar. Terceiro lugar na primeira edição, primeiro lugar no ano passado, se não me engano, em segundo lugar. E detalhe, por eles já terem ganho outras edições, não seria natural para eles. E a vibração que os caras fazem, como se tivesse ganho um título mundial. Eu falei, meu Deus, mas já ganharam. Então, realmente isso... É muito legal, é muito legal ver isso. A equipe, você vê que é a mesma equipe ou são pessoas novas? A equipe que representa a inovação, eu posso falar isso com um pouco mais de propriedade, porque a Cibra, inclusive, é cliente nosso. Então, a gente tem uma atuação um pouco mais próxima deles. Mas é cultural. Cultural. É cultural. Eles têm uma equipe hoje que é de planejamento estratégico e inovação. Essa é a equipe montada, eles têm um time para isso lá dentro. Mas inovação lá não são eles que fazem. Inovação é da empresa. Olha só que interessante isso que a gente está falando. Eles fomentam diversas iniciativas que toda a organização participa. E cria-se uma concorrência saudável de ações que uma área acaba competindo saudavelmente com as outras por um objetivo. Vou dar um exemplo que eu acabei de falar aqui, é um exemplo público que posso falar. Eles criaram um negócio chamado econômetro. Você lembra, sabe o impostômetro? Todo mundo fala? Fala de imposto. Quanto que a gente pagou de imposto? Eles criaram um econômetro dentro da empresa. Toda semana eles falam qual que é a nossa economia acumulada até hoje. Numa reunião semanal. É alguma coisa nova? Não. O quanto que eles já obtiveram de ganhos com isso? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas parece que as coisas... pessoas, né? Aí que entra um negócio, que é o quê? Todo mundo pode economizar, não pode? Qual que é o principal objetivo que está por trás do econômetro? Não é só ter o painel do econômetro falando no número. É incentivar que os áreas, os setores, façam o engajamento e falar quem está ganhando essa semana, quem está ganhando esse mês. Eu economizei mais que você, hein? Toda empresa passa por isso, não passa? Claro, passa. Como é que funciona isso normalmente no dia a dia? Uma reunião tensa. É uma reunião tensa, temos que reduzir. Uma planilha, Você às muda vezes. o Você gastou clima demais. da empresa, né? Você não sei... O que aconteceu quando eles colocaram o econômetro? Essa reunião ficou como agora? Fizeram alguma coisa diferente? Mas a pergunta de novo. Como é que você engaja a galera? E não é tecnológico, olha só, um exemplo de inovação que Sim. não é tecnológico. Super simples, concordam comigo? Mas as ideias geniais geralmente são muito simples, Então, né? assim, é um exemplo que eu trouxe aqui muito simples, que eles, sim, eu sei que eles receberam uma sugestão para um programa de ideias aberto para toda a organização, pegaram isso, fizeram o que a equipe fez? Vamos desenvolver o painel. Só isso.
Só um painel que vai ficar mandando lá no aplicativo, ou vai estar numa reunião, ou vai estar em algum lugar nas empresas, né? Vai estar disponível lá o valor. E toda semana eles fazem um reporte disso. Eu acho que assim, ó, o que fica talvez aqui de uma lição já aqui para o pessoal que nos acompanha, é de que acho que todas as empresas fazem as suas reuniões. Dele iniciar dando 10, 15 minutos para começar a pensar usando aquele espaço para alguma coisa de inovação. Eu começo. Perfeito. Começa. E se tiver dificuldade, pegar um apoio, uma empresa como a sua, enfim, e aprendendo, que certamente no começo não vai ser nota 10, mas a pessoa vai pegando o gosto e a partir do momento que ele achar uma ação que começou a inovar, começou a dar resultado na organização, certeza que aquilo vai andar, nunca mais vai parar. E você trouxe um ponto, até ligando para o Guilherme perguntou, né? Como é que é essa evolução? É a mesma inovação, ela se mantém? Não. Você vai para um outro patamar, porque você vai, aquilo já foi agora. Eu já considerei inovação, eu tenho que procurar outra coisa que complemente aquilo. Claro. Que momento que aparece isso? Pode ser nos 15 minutos da reunião, pode ser no dia a dia, pode ser numa conversa dentro do almoço, pode ser no café da manhã, pode ser no bar. Eu ia dizer, é tipo o bichinho da inovação, porque eu já imagino essas pessoas, a partir desse projeto que você colocou como exemplo, né, Fred? A pessoa já vai para casa, ela já leva isso para casa, já aplica, às vezes, na economia doméstica dela ali, com a família e tal. O econômico também vai para casa, né? Já cozinha ali. E a ideia mesmo daí já passa para o filho, para a filha, que já entende que ela pode criar coisas diferentes para resolver problemas, né? Então é muito bacana isso. E isso deve contagiar, na organização, então deve contagiar muito. Outra palavra importantíssima, contagiar. Contagiar. Tem palavras que são importantes, a gente precisa contaminar as pessoas com esse mesmo estímulo. Não, contaminar não. Tem que contagiar fazer a galera positivo. Querer fazer, engajar. Isso é muito cultural, vai muito da liderança apoiar, alta liderança, alta gestão. Eu acredito nisso. Estou junto com vocês. É uma competitividade boa. Boa. E se eu não, se a liderança também não está junto, quem está lá embaixo fala, cara, eu vou fazer mais um esforço aqui que não vai ir para lugar nenhum. É ter espaço, é ter ambiente para poder fazer isso. A gente fala muito de cultura, mas está muito vinculado mesmo na forma como a gente trata o dia a dia da empresa. É esse ambiente propício para que essas sugestões apareçam. A gente tem feito aí um trabalho também com algumas empresas que, assim, o quanto que a gente mata as ideias na hora que elas estão sendo colocadas na mesa. Quantas vezes a gente faz isso no dia a dia? Nossa. Quantas vezes? Você, né? Você é gestor também, você tem empresa e tudo mais. E aí a pessoa vem falar com você, eu tô com uma ideia, não sei o que ela me fala aí. E aí você... depois a gente fala disso. Quantas vezes aquela pessoa vai voltar a falar com você que ela teve uma ideia? Você tem que criar um momento e dar atenção. Às vezes é difícil a gente falar disso, porque nós não vamos desligar do nosso dia a dia. Mas às vezes é aquele um pouquinho de atenção a mais que a gente dá para as coisas que talvez dá aquela saidinha mesmo. Então, tá. Presidente, falando menos como presidente do CREA, mais como engenheiro agrônomo Clodomir Ascari, como você vê que essa inovação percebida nessa premiação de hoje, em todo o Connect Week, que é onde está sendo gravado esse podcast, como você pode aplicar isso no seu dia a dia também, não só no CREA, mas na sua vida pessoal? Olha, Guilherme, eu vinha pensando aqui que nós temos algo parecido dentro do CREA, mas aí eu não vou falar como presidente, eu vou falar do CREA, eu vou falar como presidente que eu era da minha entidade de classe. Eu era presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco. E ela estava assim numa fase crítica, vamos dizer assim, de não se sabia se ela ia continuar ou ia fechar. Eu peguei aquilo e comecei a falar, nós temos que achar uma saída para isso. E sabe onde que eu comecei a dar a volta, que hoje é uma referência na nossa região, a associação? Nós temos dentro do CREA um prêmio CREA de qualidade, o PCQ, que todas são convidadas. Nada mais é do que um planejamento estratégico, um checklist para as entidades aderirem e ir se organizando. Eu peguei na época, assinei um convênio para participar desse prêmio no CREA, isso mais de 10 anos atrás, esse prêmio, mas não com o objetivo de ganhar, porque eu entendi que é o seguinte, eu precisava pagar um profissional para mim fazer um planejamento estratégico, e não tinha dinheiro para isso aí. Pelo processo. E aí eu olhei e falei, mas isso aqui é um planejamento de graça que eu tenho, eu vou experimentar. E eu fiz isso. E a coisa só foi crescendo.
E logo no primeiro ano até ganhamos um prêmio de consolação, tipo assim, ó, esse cara veio aí, ele se esforçou e vamos dar uma medalha para ele. No segundo ano o pessoal viu, mas esse negócio tem, olha, os caras ganharam, fizeram isso, aquele cara lá tem um jornal, aquele outro lá manda mensagem de não sei do que, sabe? E aí os caras falaram, não podemos fazer isso aí. Mas aí eu tinha mais gente comprando a ideia e no final eu entreguei uma entidade boa, participativa, com vários projetos, nós fazemos reuniões, confraternizações, interação com a sociedade, com o poder público, tudo não veio da minha cabeça. Eu tinha essa visão, gostava, mas eu não conseguia sincronizar isso. Quando eu comecei a participar do projeto do PCQ, eu comecei a organizar e aí começou a dar sentido para as coisas. E eu acho muito assim próximo a esse prêmio. Por isso que eu falei, quem não foi premiado ganhou muito com isso. Então, e isso a gente pode usar nas nossas associações, mas também na nossa vida. A gente tem que aprender com a nossa família, enfim, se a gente tem alguma empresa, alguma coisa. Eu, por exemplo, sou agricultor. Eu tenho a minha empresa é rural. Eu planto soja, milho, feijão, trigo, tenho grama, uma grameira. Cara, eu preciso fazer isso também, porque senão eu não consigo fazer atrativo para reter funcionário, enfim, tem que ter todo um clima. Então, isso ajuda a gente em tudo. Não é só no CREA, só nessas empresas, tudo isso. Então, eu achei muito bom essa nossa ideia de trazer o Fred aqui, porque isso tem que estar na cultura das pessoas, de todas as organizações. Eu tenho certeza que mal não vai fazer para ninguém. No pior cenário que vai acontecer, ela vai crescer mas vai melhorar. Eu vou complementar o que você está falando aqui, porque assim, o autodiagnóstico que a gente falou aqui é uma ferramenta que traz isso. Ele tem uma metodologia por trás dele, embasada em tese de doutorado e tudo Qualquer mais. um pode fazer esse algo. Qualquer empresa pode fazer. Isso não é ele indicado. É disponível ou não? Ele é disponível no momento do prêmio. Então a gente pode se inscrever, as empresas podem se inscrever a partir de agora, já mandar a primeira inscrição, a pré-inscrição, desculpa, mas o diagnóstico mesmo está disponível em um período específico do prêmio, que acontece normalmente entre fevereiro e março do ano, porque a premiação acontece no mês de julho. Pessoal, já fiquem ligados então, fevereiro, março. É onde acontece a aplicação do questionário, mas a pré-inscrição pode acontecer já desde já, tá? Ela não tem um momento único para poder ser feito. A partir do autodiagnóstico, que é uma ferramenta já, que é uma metodologia que a gente colocou lá, a gente entra num outro processo que são entrevistas. Nós colocamos as pessoas para elas falarem para a gente, numa banca de avaliadores, o que é inovação, por que ela falou, por que ela se autoavaliou daquele jeito lá. E aí começa ali mais uma exploração plena de como que as pessoas que estão lá dentro agora vêm e comprovam que aquilo acontece. É interessante você falar isso aí, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando muito de comportamento, de cultura, tal, mas tem metodologia por trás, tem ferramenta, tem coisa que embasa isso. E aí, a saída disso, na hora que a gente entrega isso numa premiação, como aconteceu agora em 2024, tanto quanto num processo de exploração disso, a ferramenta te traz todo esse monte de diagnóstico aí, né? Você está bem aqui, você tá bem pessoal, aqui. Nós estamos com o tempo já show. curtinho. Pode falar, mas eu presidente. preciso fazer só um comentário aqui, que eu acho que isso é extremamente importante. Eu não vou fazer a pergunta, eu não quero a resposta, mas eu vou deixar aqui no ar. Vocês têm ideia, essa metodologia aplicada, isso acontecer dentro de uma empresa, quanto custaria uma consultoria? E vocês têm aqui de graça, assim como o CREA oferece para nossas entidades de forma gratuita. Por isso que eu acho, olha, é uma sacada isso que vocês não fazem ideia. Então, parabéns, Fred. Eu não quero que você me responda quanto custaria uma consultoria dessa para aplicar. E aqui é proposto aqui a inscrição e é de graça. Perfeito. Com certeza. Fred, só queria pedir, a gente falou que a técnica é muito importante e tal, mas eu vi que tem uma frase aí atrás da sua camiseta, eu queria que você falasse para o nosso público. Qual que é a frase que eu não lembro? Você lembra? Agora que a gente Beleza, cara, que eu não lembro gravado. Nem todos que sonham conseguiram, mas para conseguir é preciso sonhar. Boa. Deixamos uma mensagem positiva para todos. Gabriel Pensador. Aí, tá vendo? Só a gente tem aí um grupo de camisetas e cada camiseta tem uma frase. Então, por isso que eu não lembro de qual que era. Grande poeta. Legal. Muito obrigada, Fred, pela sua participação. Presidente, muito obrigada novamente.
E é isso, né, Gui? Quer chamar o pessoal aí para as nossas redes? Eu quero. O episódio de hoje acabou, mas tem muito mais lá no nosso canal do YouTube. A gente tem bastante conteúdo, então corre para lá, se inscreva, acompanhe nossas redes e obrigado por terem participado, obrigado pela conversa esclarecedora. Eu acho que a gente está entendendo cada vez mais o que é inovação. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Obrigado, vocês estão à disposição para novos esclarecimentos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço, galera. Até.